Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita o momento para se inscrever aqui no canal, é bem aqui, olha, bem aqui no cantinho. Dá um clique aí nesse inscrever-se, ativa o sininho para você ficar sempre por dentro dos vídeos que nós postamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a República da Espada, mais precisamente durante o período do Floriano Peixoto. Roda a vinheta aí. Esse período que nós estamos abordando aqui é o período republicano, que começa lá no final do século XIX, em 1889, e vai então até os dias de hoje. Essa primeira parte que nós abordamos é a República da Espada, que é marcada por dois governos, o governo de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Já há um vídeo falando sobre o governo do Deodoro da Fonseca. Nós vamos falar aqui sobre o governo do Floriano Peixoto. Tudo bem? Então vamos lá. Esse governo do Floriano Peixoto ele vai durar entre 1891, com a renúncia do Deodoro, até 1894, com a posse então do presidente eleito Prudente de Moraes, que vai representar os cafeicultores, no momento então que finalmente os cafeicultores vão ter um representante eleito que vai governar o país, certo? Para a gente entender esse primeiro momento do governo floriano, é preciso que a gente compreenda o seguinte: o Deodoro da Fonseca é deposto pela revolta da Armada no final de 1891, e aí então nós temos o Floriano Peixoto como seu vice assumindo o poder. Mas é importante destacar alguns elementos aí. Primeiro, um conflito na posse do Floriano Peixoto. Acontece que a Constituição de 1891, ela determina o seguinte, que em caso de renúncia ou de qualquer outro impedimento ou de saída do presidente da República com menos de 2 anos de mandato, seriam convocadas novas eleições para eleger então um novo presidente da República. Não seria o vice aquela pessoa então apta a assumir. Era necessário convocar novas eleições. E aí o que a gente vai verificar? O Floriano Peixoto vai assumir o governo, tomar a posse logo depois da renúncia do Deodoro. Mas espera aí, o Deodoro da Fonseca ele assume de forma constitucional no início de 1891. No final de 1891, mesmo ano, ele é deposto pela revolta da Armada. E aí, então, não tem 2 anos. O certo era que acontecessem eleições, mas o Floriano é quem assume. E quando o Floriano assume, isso vai gerar todo um protesto. Porque tem gente que viu na renúncia do Deodoro a possibilidade de se eleger e assumir o poder. Então, o fato do Floriano assumir, isso já vai gerar um conflito, isso já vai gerar um problema. Então, imediatamente, a gente vai verificar alguns posicionamentos. Por exemplo, os cafeicultores, que então controlavam a economia do país, tinham o principal produto sob seu controle, que é o café, e que é a elite brasileira mais abastada, resolveram então acatar a posse do Floriano, porque mais conflitos, quanto mais durarem os conflitos políticos, mais retarda o desenvolvimento econômico. Então era melhor apoiar a posse do Floriano Peixoto. Mas uma parte da ala militar, inclusive capitaneada por alguns generais que queriam assumir o poder, resolveram fazer uma oposição. Inclusive formaram o que a gente chama de Manifesto dos 13 Generais. E por esse manifesto eles resolveram então enfrentar o Floriano Peixoto, exigindo a renúncia, a convocação de eleições, onde possivelmente o militar seria eleito que representaria o interesse desses outros generais. Então eles exigiam essas eleições. E o Floriano, como resposta, prende esses generais, persegue a oposição que está do lado desses generais contra ele, naturalmente, e ao mesmo tempo vai decretar, em abril de 1892, olha só, um estado de sítio. E nesse estado de sítio é quando a Constituição ela fica relativamente
ali suspensa, e a gente verifica então que ele vai governar com a autoridade dele e não com as regras da Constituição. E aí então é nesse momento que a gente percebe toda essa relação de conflito, toda essa confusão, e o Marechal Floriano Peixoto ele vai agir com repressão, com violência e com firmeza contra essa oposição, o que lhe deu a alcunha de Marechal de Ferro, porque ele, além de passar por cima de uma regra constitucional, estabelece estado de sítio e persegue seus opositores. É real que ele foi realmente um autoritário? Sim, certo? Ele foi autoritário, mas a gente vai verificar alguns elementos também que podem ser colocados aí na definição quando a gente fala de Floriano Peixoto. Nesse período de governo de Floriano Peixoto, nós temos um outro elemento que é um governo extremamente conturbado, é um governo extremamente dinâmico no sentido dos conflitos. Nós temos duas revoltas acontecendo nesse mesmo período, e juntas é a Revolução Federalista, que vai ocorrer no Rio Grande do Sul, e a segunda revolta da Armada, que vai acontecer no Rio de Janeiro. E aí a gente percebe então que o Floriano ele vai ter que agir energicamente para lidar com esses conflitos, para lidar com essas situações. A Revolução Federalista ela ocorre no Rio Grande do Sul entre 1893 a 1895. Lembrando que a data é só por uma questão de situar, você não precisa necessariamente decorá-la, você precisa entender o que foi a Revolução Federalista. E ela acontece no momento em que o Floriano ele está concentrando o poder, desobedecendo uma Constituição que descentralizava esse poder. E aí lá no Rio Grande do Sul eles estão preparando a nova Constituição. Não esqueça que os estados tinham autonomia para preparar essa Constituição. E aí então o presidente do Rio Grande do Sul, na época era assim que se chamavam os governadores, que é o Júlio de Castilhos, ele resolve então impor algumas determinações, alguns dispositivos que centralizam o poder no Rio Grande do Sul, naturalmente nas mãos dele. E isso vai criar uma divisão. Alguns vão concordar e seguir e defender a centralização da autoridade nas mãos de Júlio de Castilhos, e outros vão discordar completamente disso. Então se criam dois grupos dentro do Rio Grande do Sul. O primeiro grupo é um grupo chamado de republicanos, formado pelo Partido Republicano Rio-Grandense, que é composto pelo presidente Júlio de Castilho, presidente do Rio Grande do Sul, que defende a centralização do poder, e são chamados de chimangos, também apelidados de pica-paus, por conta de andarem com um uniforme azul e um chapéu vermelho, que lhe dava naturalmente ali a semelhança à alcunha de um pica-pau. E eles defendem esse processo de centralização, defendendo naturalmente Júlio de Castilho e, por conseguinte, Floriano Peixoto, que fazia isso na esfera federal, que era a centralização. Do outro lado estão os federalistas, que defendem um poder descentralizado, tanto no Rio Grande do Sul, quanto também o governo descentralizado no país. Portanto, são oposições ao Júlio de Castilho e também ao Floriano Peixoto. Eles são comandados pelo Gaspar Silveira Martins, defendem a descentralização, que significa federalismo, e eram chamados de maragatos. E aí então, entre essas duas forças, a partir de 1893, nós vamos verificar um embate, um violento embate. Esse embate então gerou uma guerra civil no Rio Grande do Sul, reunindo então essas duas forças num processo de guerra e de muita violência entre os dois grupos. Aliás, a violência é o que marca a Revolução Federalista. A gente vai verificar então que os encontros e os embates eram realmente muito violentos e com saldos de mortos em um número muito expressivo. A gente percebe então que a Revolução Federalista ela não fica só no Rio Grande do Sul. Há em um determinado momento um plano dos maragatos de então enfrentar o Floriano no Rio de Janeiro, e por conta disso então a Revolução ela sai do Rio Grande do Sul, ela sobe para Santa Catarina, ela vai até o Paraná com direção ao Rio de Janeiro. No Paraná, os defensores da centralização, e naturalmente contra os revolucionários, eles vão conter esse avanço, e aí eles vão então recuar para Santa Catarina. Em Santa Catarina eles têm o apoio inclusive da Marinha, só que esse apoio não foi o apoio adequado e necessário e ao mesmo tempo suficiente, e eles acabaram então
sendo vítima de toda uma situação de repressão ali em Santa Catarina, na cidade do Desterro. Muitos maragatos serão massacrados em um episódio que ficou conhecido como a tragédia do Desterros, onde eles são então praticamente dizimados ali. E aí então, para evitar com que eles continuem tentando subir, o Floriano Peixoto vai então enviar uma guarnição para ali e fundar então lá na cidade do Desterro todo um aparato militar para impedir e combater os revoltosos, e fundou ali então a cidade de Florianópolis, que seria mais tarde a capital de Santa Catarina. Certo? O recuo desses revoltosos ao Rio Grande do Sul vai então contribuir para a derrota dos federalistas e ao mesmo tempo para a consolidação do processo de centralização do Júlio de Castilhos, tanto no Rio Grande do Sul, quanto também o fortalecimento da centralização do Floriano Peixoto na esfera federal, ali na presidência do país. Nesse mesmo período está acontecendo também a revolta da Armada. E essa revolta da Armada, ela estoura também no mesmo ano, 1893, e é liderada pelo almirante Custódio de Mello, aquele mesmo que comandou as esquadras para ameaçar o Deodoro a bombardear o Rio de Janeiro caso ele não renunciasse. De novo, ele está utilizando a mesma estratégia. Dessa vez com o apoio de mais elementos da Marinha. A gente vai verificar que entre as pessoas notórias está também o Saldanha da Gama, que vai então estar ali liderando essa armada, e vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, caso o Floriano Peixoto não renuncie ao poder. É a mesma estratégia, só que o resultado é diferente. Certo? É interessante também destacar que essa oposição toda ao Floriano é porque deveria haver eleições. Lá no início do vídeo, vamos voltar lá, deveria haver eleições e o Custódio de Mello estava naturalmente pretenso a essas eleições para que ele então pudesse ser eleito presidente do país. Quando o Floriano assume, então toda aquela pretensão é frustrada e ele vai tentar de uma certa forma depor o Floriano para tentar de algum jeito assumir a presidência do país. Só que essas pretensões acabaram levando ele a tentar depor o Floriano da mesma forma que ele depôs também o Deodoro, só que desse momento aí a gente vai verificar que o Floriano ele tem bem mais apoio que o Deodoro. Por exemplo, os cafeicultores não queriam se envolver. Ao mesmo tempo, a gente verifica que outros grupos também apoiavam Floriano Peixoto, o que deu para ele, inclusive, condições de grupos apoiarem até financeiramente para que ele reagisse à revolta da Armada. Em 1894, finalmente, com vários apoios, o Floriano consegue reprimir a revolta da Armada, que não vai adiante, eles são reprimidos e acabam, então, falindo, acabam então sendo derrotados e não vão conseguir depor o Floriano Peixoto, que vai seguir o seu mandato, certo? Embora seja conhecido como Marechal de Ferro, autoritário, que centraliza o país, põe a Constituição no estado de sítio, enfim, cria todo esse autoritarismo, é importante a gente destacar um fenômeno nesse período do Floriano que ficou conhecido como florianismo aqui no país. Isso daí se deve principalmente à política econômica adotada pelo presidente Floriano Peixoto, que é uma política econômica na qual tem à frente o ministro nomeado por ele mesmo, o Cerzedelo Correia, que tomou algumas medidas, então, que vão agariar alguma popularidade ao Floriano Peixoto. Entre elas, por exemplo, ele intensifica o protecionismo alfandegário. Olha que interessante, significa dizer que os produtos que vinham de outros países para o Brasil agora teriam então que pagar impostos maiores, o que isso daí arrecadaria naturalmente mais capital para o Brasil. Capital esse que seria investido no fortalecimento da indústria, no incentivo inclusive do surgimento de novos empreendimentos industriais que naturalmente vão ter todo o apoio do governo federal. O Floriano vai controlar melhor os bancos, vai ter todo um controle melhor dessas políticas de emissão de dinheiro, ou de capital, ou de crédito, que favoreça naturalmente a atividade industrial, bem diferente do que foi então o desastre lá do encilhamento no governo de Deodoro da Fonseca.
O outro elemento também que a gente destaca aí é que ele favorece a importação de máquinas para facilitar a produção industrial aqui. Isso não é interessante para os cafeicultores. Lembrem-se que os cafeicultores, eles queriam uma atenção maior ao café. O Floriano não vai deixar de dar essa atenção ao café, mas não o suficiente que pretendiam e que queriam os cafeicultores. O outro elemento também, o outro grupo que também não vai achar isso interessante, são os membros que compõem o capital estrangeiro, certo? Ao impor tarifas alfandegárias, trazer máquinas, facilitar o processo de industrialização aqui no país, isso daí o capital estrangeiro olha e desconfia, não acha legal, vê nisso uma possibilidade de prejuízo e já não gosta muito, certo? Mas fica ali meio de fora. Os cafeicultores também vão ficar ali também de fora. No sentido das medidas mais populares, o Floriano Peixoto ele também esteve à frente de uma política de combate à especulação que aumentava o preço de aluguéis e de alimentos. E isso fez com que tanto os aluguéis como o preço de alimentos como a carne, o pescado e outros produtos, eles baixassem de preço de uma forma que se tornasse mais acessível principalmente às camadas populares. Isso daí também fez com que ele passasse a ser visto por essa população mais pobre como o ídolo popular. Certo? Embora ele fosse um marechal autoritário, essas medidas acabavam ganhando popularidade à sua figura. Se para alguns ele era autoritário, para essa população que se via favorecida com algumas medidas dele, naturalmente ele passava a ser uma pessoa de popularidade intensa, um ídolo popular, certo? A sucessão ela também é contraditória, e embora ele não tivesse problema com os cafeicultores diretamente de embate, a gente percebe que mesmo os cafeicultores não criando problema com o Floriano Peixoto, eles já estavam preparando uma outra pessoa para disputar as próximas eleições e finalmente assumir o poder e representar definitivamente esses cafeicultores. Então, nas eleições de 1893, nós teríamos o Prudente de Moraes, paulista, civil, cafeicultor, sendo eleito e que vai assumir em 1894, no final, então, do governo Floriano. Na posse do Prudente de Moraes, o Floriano Peixoto, de uma forma muito esquisita, ele mesmo era esquisito, era turrão, era uma pessoa difícil, ele não comparece na posse para entregar a faixa e repassar o governo e fazer os votos de bom governo ao seu sucessor, Prudente de Moraes. Isso daí soou como uma esquisitice, como um desprezo, mas, enfim, termina o governo dele, ele sai sem grandes conflitos com esses cafeicultores, pelo menos nesse momento aí, final do governo dele, a gente não percebe aí esse embate. Se você gostou do vídeo, mande para os seus amigos. Se você não gostou do vídeo, mande para os seus amigos, mas compartilha com alguém que isso vai fortalecer o canal, certo? Muito obrigado pela atenção, o canal H de História agradece. Valeu!